Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Deus e a do seu Filho amado Jesus Cristo. E estou aqui novamente para gravar um pequeno vídeo para que juntos nós venha crescer na graça e no conhecimento, né? E vamos fazer uma pequena oração antes de começar a leitura da palavra de Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que nós estamos se reunindo aqui, Pai amado, de uma maneira virtual, mas que também, Pai amado, nós venha logo logo se reunir, né, de uma maneira física, né, para que nós venha juntos aprender mais um com os outros e para que nós venha glorificar o Teu santo nome, Pai amado, e que nesse momento nós venha também e tirar tudo aquilo que não te agrada da nossa mente, do nosso coração, que nós venhas preparar a nossa mente e nosso coração para receber as pérolas, os tesouros escondidos, né, do teu reino através da tua palavra. Então, perdoa nossas falhas, nossos erros, né, e nos ajuda a herdar o caráter do teu Filho amado Jesus. E é no mérito dele que eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá. Eu vou dar uma pequena introdução aqui, né? Sobre a palavra que nós vamos ler. E a palavra que nesse momento Deus está me incomodando para ler com vocês é uma palavra bastante conhecida, né? Muito pregada também, né? Mas pouco praticada. E que palavra é essa? É a palavra do amor, né? A falta de amor, na verdade. A falta de amor nas pessoas, a falta de amor com os irmãos, né? A falta de amor com o vizinho, a falta de amor no trabalho, com as pessoas lá, né? A falta de amor no colégio, né? E a falta de amor em geral, certo? Mas aquilo que abala mais é a falta de amor nas famílias, né? Nos lares. Então é sobre esse assunto aí que a gente vai estar se aprofundando, né? E a gente vai pegar alguns textos aqui, falar sobre esse assunto. E uma coisa que eu vou estar fazendo de diferente é pregar por que está acontecendo a falta de amor, né? Porque, como eu falei agora, muito se prega hoje isso daí, é falta de amor, é o fim dos tempos, muitas pessoas falam, na verdade, né? Então, muitas pessoas pregam, né? É o fim dos tempos, isso daí mesmo, é a falta de amor e pronto. Não, nós temos que saber por que está acontecendo isso. E isso que eu vou estar fazendo de diferente, né? Eu vou estar falando por que está acontecendo isso no mundo todo, né? Não é só dizer é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Não. Não é só falar Jesus está voltando. Não. Eu tenho que apresentar, né, o problema, mas também devemos apresentar a solução. Então, no decorrer do vídeo, você vai entender sobre o que eu estou falando. Então, é uma coisa também que a gente precisa entender. Olha, o inimigo está aí, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Você também já ouviu muito isso, certo? Destruir o quê? Principalmente a nossa família, né? Então, o inimigo está aí. Ele quer causar divisão entre, né, entre as famílias. Agora, tem uma coisa também nova que vocês vão ouvir nesse vídeo, né? Tem uma pessoa também aí que quer causar divisão nas famílias. Talvez nunca você ouviu, mas você vai ouvir agora. Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele quer causar divisão nas famílias. Agora, é claro, tem uma grande diferença entre o diabo causando divisão nas famílias e o Jesus Cristo, né, causando divisão nas famílias também. Então, você que vai ouvir, ver todo esse vídeo aí, você vai entender qual é a diferença. Não é a mesma coisa, né? Tem grande diferença sim. Então, desde já a gente vai começar a ver sobre o inimigo, né? Como é que ele consegue causar a divisão, né? E depois vamos ver Jesus também,
Por que que ele vai fazer divisão também nas famílias? Então vamos lá. Chega de falácia, né? E vamos agora por o onde está escrito. Então vamos lá. Aqui nós temos só isso aqui, ó. A palavra de Deus como nossa única regra de fé. E a gente vai pegar aqui, ó, a primeira carta de João. Já está até aberta aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Onde diz assim: Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, uma palavra aí, né, claramente, leu já dá para entender, né? Aqui não tem simbologia, aqui não tem parábola, aqui não tem como não entender. É simples e direto. Aquele que diz que ama a Deus, ele tem que aprender a amar o seu irmão, né? Aprender a amar, né, o seu inimigo, aprender a amar quem não gosta de você, quem não gosta da gente, né? Então nós temos que aprender a amar eles porque nós conseguimos ver. Se nós conseguir amar eles, nós estamos amando a Deus. Porém, se nós não conseguir amar quem a gente vê, muito menos vamos aprender a amar a Deus, a quem a gente não vê. Então, aqui também no versículo 8 de primeira carta de João, capítulo 4, né? Nós estamos aqui. Então, a gente vai ler aqui o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, olha só. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você entendeu aí outra coisa também direta e objetiva? Só que aqui tem uma coisa interessante. Ele fala por que essa grande falta de amor. Ele começa, aqui a palavra do Senhor começa a revelar por que a grande falta de amor no mundo hoje, né? Por falta do conhecimento de Deus. Ou seja, se está faltando amor, né? Na sua casa, no seu lar, na sua família, né? Se está faltando amor na rua, para onde você for, se você vê que está faltando amor, é uma grande falta de conhecimento de Deus que tá tendo ali, naquele lugar. Pode ser qualquer lugar que você observar. Nós somos muito observadores. Tudo nós vê, tudo nós percebe, tudo nós analisa. E nós não somos cegos, não. Não precisa nem ligar o jornal aí, né, a televisão, para ver que falta amor no mundo, para ver que falta amor em tal lugar, porque quando a gente se desperta e sai na rua, né, a gente vê a falta de amor. Às vezes até dentro da nossa família nós vê a falta de amor. Não precisa ir para o jornal e ver o que está acontecendo. Não. A nossa realidade já é um jornal. O que nós estamos vivendo já é um jornal. Então, aqui repito, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então tá aí, ó. O grande problema é as pessoas não conhecerem a Deus. E o que é mais doloroso para Deus é aquelas pessoas que se dizem, né, ser conhecedoras de Deus, que se dizem amar a Deus e não têm amor com seus próximos, né? É o que dói mais. A gente observa isso, né? Então, falta de conhecimento de Deus é o problema das pessoas, né? Quem está dizendo isso? Eu? Não, a palavra, nós acabamos de ler isso, né? Então, uma coisa também, a gente vai aqui para o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 32. Vamos analisar também um pouco aqui, ó. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 32. Glória a Deus. Olha só, lá diz assim, ó. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aquele que os amam. Se fizeres o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso, né? Então,
dois textos aqui para a gente analisar também. Se a gente amar aquele que ama a gente, que recompensa nós vamos ter diante de Deus, né? Qual é o galardão que a gente vai ganhar? Nenhum, né? Porque é natural, até um pecador, até uma pessoa malvada, amar aquela pessoa que ama ela, né? É natural isso, né? Então, se a gente também fizer o bem, fazer o bem para aquelas pessoas que fazem o bem para a gente, é natural isso. Mas a gente precisa ser diferente, né? Para o ser humano é natural, mas diante de Deus não é. Ele pede que a gente seja diferente. Ele quer que a gente faça o bem para aquelas pessoas que não merecem. Ele quer que a gente faça o bem para aquelas pessoas que não amam a gente. Ele quer que a gente faça o bem para aquelas pessoas que são inimigas da gente, né? Então, ele quer que a gente ame aquelas pessoas que não amam a gente, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Amém? Então, é isso que a gente tem que notar, porque o inimigo está aí, né? Para destruir, né? As famílias, para destruir os irmãos, né? Pai que não fala com o filho, filho que não fala com o pai, irmão que não fala com o irmão, né? É triste ver o resultado, né, dos acontecimentos no mundo, mas repito, nunca vamos esquecer qual é o principal problema disso, né? É a falta do conhecimento de Deus. Então, a falta do conhecimento de Deus é que é o problema, né? Como nós já analisamos, nós temos que saber qual é o problema, né? E nós já descobrimos, é a falta do conhecimento de Deus. Eu vou repetir isso aqui várias vezes. Então, irmão Olivel, tu conhece a Deus? Alguém vai dizer assim. Aí, eu te faço uma pergunta também. Você conhece a Deus, né? Se eu fosse perguntar para você se você conhece a Deus, qual é a sua resposta? Né? Será que você daria uma resposta como está escrito? Será que você falaria de alguém que você conhece de maneira correta? Porque é como se fosse a gente falar de alguém, certo? Se eu não conhecer aquela pessoa, eu vou falar coisas erradas dela. Eu preciso conhecer aquela pessoa para eu falar coisas certas dela, para eu não me equivocar sobre a vida dela, né? Então eu preciso conhecer a Deus para eu não falar coisa errada dele. Eu preciso conhecer a Deus para eu entender quem ele é, né? O que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele pensa, o que ele não pensa, né? Eu preciso conhecer a Deus. Então, quando a gente pergunta hoje para as pessoas, você conhece a Deus? Olha a maioria da resposta que está acontecendo. As pessoas vão dizer, não tem como conhecer a Deus. Deus é um mistério. Isso que as pessoas falam. Até tem hino falando sobre isso, né? Que Deus é um mistério, que não sei o quê. Então, um mistério, né? Se Deus ele quer se revelar para nós, ele não pode ser um mistério, porque ele já se revela através da onde? Da palavra de Deus. Ele quer se revelar, ou seja, ele quer que você conheça ele. Como é que pode então ele ser um mistério? Não tem cabimento, né? Então por aí a pessoa já dá de perceber que ela não conhece a Deus, né? Porque Deus não é mistério, não. Ele auto se revela na palavra de Deus. Então, quando as pessoas também elas vão responder, o que que elas respondem? Ah, Deus ele é Deus é Deus, Deus é Jesus. Olha só o que elas falam. Não, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Outra confusão na mente da pessoa, porque por aí dá de entender novamente que ela não conhece a Deus, porque Deus não é Jesus e nem muito menos Jesus é Deus. Isso é um grande ensino de homens que está sendo pregado, né? E as pessoas fazem uma confusão. Não porque Jesus é Deus, Deus é Jesus. Não. A palavra do Senhor declara em várias passagens, né, que Deus ele é um só. Ele não é dois, nem três, nem quatro, né? Ele não é uma mistura de deuses, não. Ele é um único. Ele é também o Pai de Jesus Cristo. Amém? Ele é o Pai e ele tem um filho.
Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tem muita diferença. Essa diferença que o mundo não consegue entender. É essa diferença que o mundo não consegue crer. É essa diferença que o mundo, infelizmente, né, não quer aceitar. Porque a verdade, ela chega por um vídeo, ela chega por um amigo, ela chega através da leitura da palavra de Deus. Quando a pessoa está lendo, a verdade chega para a pessoa, mas ela não quer. Ela prefere acreditar numa confusão, né? E aí, se ela não consegue conhecer a Deus de fato como Ele é, como é que ela vai ter, né, amor? Entendeu? Porque só pode ter amor quem conhece a Deus, né? Então, olha só, a raiz, né, do problema é a falta do conhecimento de Deus, né? Algumas pessoas que dizem conhecer a Deus não conhecem. Elas falam que Jesus é Deus, que Deus é Jesus, uma mistura meio maluca, né? E que Deus é um mistério, ele não é mistério, ele auto se revela na palavra de Deus. Então, se a gente for falar o que Deus é, a gente ia ficar o dia e a noite, né? Mas a única coisa que Deus ele precisa, e ele prega muito aqui na palavra de Deus, né? Ele vê a necessidade da gente aprender, ele é um único e ele é o Pai de Jesus. É isso que a gente tem que confessar diante dos homens, né? Então, aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, onde a gente vai ver aqui uma coisa tá bem interessante aqui, ó. Um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus é esse. Até uma oração. O capítulo 17 aqui é Jesus orando. Cada texto aqui é lindo, é maravilhoso. Então olha só o versículo 3. Ele fala: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Então olha só, Jesus ora para que as pessoas conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro. Não, ele não quer que a pessoa tenha confusão na mente. Ela quer que a pessoa creia que ele é o único Deus. Não é dois, não é três, não é quatro, não é uma fusão, não é uma mistura, não é uma salada de fruta, não é um mistério. Ele é um, ele é único, né? Ele é o Pai de Jesus Cristo. Então, olha só, e a vida eterna é esta. A única passagem que a gente encontra na palavra de Deus, onde fala da vida eterna resumida, é esta, que te conheçam, né? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele já sabia que a falta do conhecimento dele ia abalar muito o mundo, ia acarretar, né, grandes problemas, inclusive a falta de amor, né? Então, o que está acontecendo, né? A gente precisa conhecer mais a Deus, né? Quem Ele é, o que Ele fez, né? O que Ele deixa de fazer. Por exemplo, se a gente for perguntar quem foi que morreu na cruz do Calvário, as pessoas vão dizer, foi Deus. Não. A pessoa que responder foi Deus, ela não conhece a Deus, sabe por quê? Porque Deus também, ele é imortal, ele não pode morrer. Felizmente, eu esqueci onde está o texto, se não me engano é Timóteo, Tiago, alguma coisa assim, né? Onde fala que Deus, ele é imortal. Se ele é imortal, ele não pode morrer. E por que que a pessoa vai falar, não, foi Deus que morreu na cruz? Isso aí é ensinamento de homem. Mostra que a pessoa não conhece a Deus. Então, aquele que conhece a Deus de verdade, o que ele vai dizer? Não, quem morreu na cruz foi o Filho de Deus, porque Deus não pode morrer. Ele é a vida. Como é que ele pode, né, morrer? Não tem como. Ele é imortal por causa disso, porque ele é a vida, certo? Não tem como. Então, por isso, ele enviou o Filho dele, para se fez como nós, como carne e osso, né? O Filho dele, né? Se fez homem, deixou todas as suas regalias no céu, né? E se humilhou a ponto de ser como nós. Então, por isso, ele morreu.
quem morreu foi o Filho, não foi o Pai. Então a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa analisar quem Ele é, ler na palavra de Deus quem Ele é, né? Para a gente não falar coisa errada dele, porque à medida que a gente vai falando as coisas erradas sobre o nosso Deus, né? A gente vai só mostrando para Deus e para as pessoas que a gente não conhece Ele, né? Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver quem Ele é. Não tem como errar, né? E Deus também, Ele é o Criador, né? Do céu e da terra. Deus foi Deus que deu poder a Moisés para abrir o Mar Vermelho. Foi Deus que deu poder, né, ao povo de Israel lá para ajudar ele lá na derrubada da muralha de Jericó, né? Foi Deus, né, que deu poder para Jesus Cristo fazer a multiplicação dos pães e dos peixinhos, porque Jesus Cristo não tinha poder, né? Ele tinha que pedir para o Pai. Tudo ele orava ao Pai, para o Pai fazer aquilo. Jesus Cristo falava: eu não faço nada de mim mesmo. Ou seja, Jesus Cristo não tinha poder, ele orava para o Pai. Era o Pai que fazia as curas, os milagres, os prodígios por meio de Jesus Cristo. Vocês têm que entender isso também. Nós, né? Por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha poder, né? Ele precisava do Pai ali para ajudar ele. Assim como eu e você, né? Então, se nós for fazer alguma coisa, algum milagre, algum prodígio, né? Se houver necessidade, se Deus quiser usar a gente, né? Não é que eu vou ter poder para multiplicar pães e peixinhos, não. Vou precisar de ajuda de quem? De Deus. Agora eu vou ter que passar por uma ponte também. Qual é essa ponte? Jesus Cristo. Eu vou ter que andar por um caminho. Qual é esse caminho? É Jesus Cristo. Nada a gente faz se não for por meio de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Então, a gente vai vendo que nós precisamos conhecer mais a Deus. Esse é o fato, né? Nós todos precisamos conhecer mais a Deus. Eu também não conheço muito a Deus, mas o pouco que eu sei, né, para a honra e glória do Senhor, eu tento transmitir, né, para as pessoas, meus amigos, minhas parentelas, né? Então, graças a Deus, né? Deus ele vai revelando para as pessoas que buscam a Deus de todo o coração, né? Como é buscar a Deus de todo o coração? É entrar numa religião e ficar lá todo domingo e ter um pastor, né? E ter um dirigente, e ter alguém para liderar a sua vida? Não. Buscar a Deus de todo o coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é buscar a Deus de todo o coração, independente de religião, porque religião não salva, o que salva é Jesus Cristo. Você não precisa estar numa religião para você seguir a Jesus, não. Jesus não ensinou isso, isso é ensino de homens. Cuidado, cuidado para que ninguém vos engane. Na pregação de Jesus, em Mateus capítulo 24, a primeira coisa que ele vai falar é cuidado. Cuidado para que ninguém vos engane. Ele não falou isso à toa. Ele falou porque ele sabia que muitas pessoas sinceras, elas corriam o grande risco de ser enganada por homens. Então, a gente não precisa de religião. A gente precisa de Jesus Cristo. Aí você vai fazer o culto aonde? Você vai se congregar aonde? Você vai se reunir aonde? Aonde estiver 2 ou 3, lá Jesus Cristo disse que estaria. Se você tem pessoas que estão na sua mesma fé, né? Que gosta de fazer culto, que gosta de ler a palavra, que gosta de conversar sobre o reino do céu, né? Então se reúne com elas, né? Ah, mas não tem ninguém. Se reúne então na sua casa, com sua família, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. O que não pode é você ficar somente buscando a Deus sozinho. Não. A palavra de Deus fala que nós temos que estar se congregando, se reunindo. É isso que é se congregar. É reunião de pessoas, que nós precisamos um dos outros para estar nos edificando, para estar chegando na estatura de Cristo. Então, repito, independente de lugares, né, nós devemos se reunir e buscar a Deus de todo o coração, de toda a força e de todo entendimento. Então nós temos que conhecer mais a Deus, certo? Então
quando a gente conhece mais a Deus, é sinal que o amor de Deus vai estar na gente. Entendeu? Então, à medida que a gente, né, não conhece a Deus, infelizmente nós vamos adquirir falta de amor, né? E à medida que eu vou lendo a palavra, vou meditando com alguém, né, a palavra, eu vou conhecendo mais a Deus, a respeito de quem Ele é. E isso é muito importante. Por isso que na oração, Jesus ele falou, que te conheço a Ti, Pai, como o único Deus verdadeiro, sem confusão, sem mistério, sem nada. É simples e direto, né? Então, né, cuidado para que ninguém engane vocês a respeito de Deus, né? Tem outros vídeos também aí, né, que eu fiz sobre o conhecimento de Deus no canal, né? Então, a gente vê e observa que o inimigo, né, ele tá no meio da família causando divisão, certo? Então, o que que ele faz? Ele não deixa as pessoas ter o conhecimento de Deus, né? Ele deixa as pessoas, né, correr atrás dos seus próprios interesses e não dos interesses de Deus, né? Qual é os interesses de Deus? É que a gente sirva a Ele, né? Que a gente busque Ele de todo o coração, obedeça ao que Ele pediu para obedecer por amor, né? Então, é isso que Deus ele quer, que a gente conheça Ele mais e mais, para amar mais Ele e para Ele, né, colocar o amor dele na gente, na nossa família, para que não falte amor, né? Mas para isso, repito, nós precisamos do conhecimento de Deus. Mas o inimigo está aí, ele não quer que você conheça a Deus, né? Faz de tudo para você não chegar ao pleno conhecimento de Deus. Ele faz de tudo, né? Então, por causa disso é que está acontecendo a falta de amor e a divisão nas famílias, né? Que é o que dói mais aos olhos de Deus, né? Então, dói muito aos olhos de Deus, aos olhos da gente, vendo as famílias, né? Às vezes nossas famílias aí, nessa parentela não se falando, dói muito, né? Então, isso aí é obra do inimigo. Ele não deixa você conhecer a Deus. Amém? Agora a gente vai falar um pouco sobre a divisão que Jesus Cristo ele quer fazer também. Nos últimos dias ele também disse que ia causar divisão nas famílias. Nós já vemos, né, ouvimos e lemos aqui alguns textos, né, sobre a grande falta de amor, porque as pessoas não conhecem a Deus e nem se interessam em conhecer, né? E aí o inimigo aproveita, ele vê brechas e brechas e faz o que ele quer, ele aproveita, né? Agora eu vou falar também Jesus, ele causa divisão nas famílias, né? Só que ele não causa destruição, não. Olha só, tem diferença. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Olha só. Ah, mas eu quero ver. Alguém pode falar assim, como assim já Jesus causa divisão? Quem fala causa divisão é o diabo, né? Nós já vimos e observamos que realmente ele causa divisão, até destruição, né? As pessoas que não têm conhecimento de Deus, ele aproveita, ele vê a brecha grande lá, lá ele fica, faz morada e leva mais uns contos lá com ele, né? Então, Mateus capítulo 10, vamos ver agora Jesus, ele faz também divisão, mas tem diferença, Mateus capítulo 10, olha, Mateus capítulo 10, verso 34, olha só em diante. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas sim a espada, né? Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, olha só, esses três textos aqui a gente vai meditar, né? Então, a primeira coisa que Jesus falou,
eu não vim trazer a paz à terra, mas sim a espada. Olhando assim, a nossa mente humana, né? A nossa mente falha, vai dizer que Jesus é mau, então nunca li esse texto. Jesus é mau, ele não quer trazer paz, mas todo mundo prega que ele é a paz, todo mundo prega que ele, que ele quer trazer paz para nossa família. Como é que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada? Você já se perguntou isso, né? Certas coisas a gente tem que ler, né, sozinho e perguntar para Deus, né? Então olha só, quando ele fala que eu não vim trazer, né, paz, mas sim a espada, né? E eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a sua nora e entre a sua sogra, né? E assim os inimigos da casa, assim os inimigos do homem vão ser os da própria casa, é porque é o seguinte, numa família, presta atenção no que você falado agora, numa família, nem todos vão ser salvos. Essa é a verdade. Dura e sincera. Numa família, nem todos vão ser salvos. Nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque nem todos querem ser salvos. Somente alguns vão ser salvos. Porque só alguns que vão buscar o conhecimento de Deus. Só alguns que vão ter aquilo na mente e no coração. Poxa, eu preciso ter mais comunhão com Deus, eu preciso praticar mais o que Deus pede. Poxa, eu preciso mais amar Deus, né? Então são poucas as pessoas que são sinceras de coração. São poucas as pessoas que buscam a Deus de todo o coração, né? E quando aquela pessoa quer buscar a Deus de coração, de todo o coração, o que vai acontecer, né? Jesus vai causar ali uma divisão, porque aquelas pessoas que vão procurar Deus, elas vão, através de Jesus Cristo, elas vão aprender como é que é para fazer, né? Como é que segue a palavra do Senhor, como ela pede, né? Ou seja, como é que nós vamos seguir a Deus por meio de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele nos ensinou como é que serve a Deus, né? Para ele não foi fácil, né? Não foi fácil ser uma pessoa que amava os inimigos. Para ele não foi fácil ver as pessoas pregando, né, doutrinas de homem. Ele falava logo, né? Seu hipócrita, seu mentiroso, seu filho do diabo, né? Jesus falava isso. Ele era duro com aquelas pessoas religiosas, mas com aquelas pessoas que não eram religiosas, ele não era duro, né? Porque ele sabia que aquelas pessoas não tinham tanto conhecimento, né? Então, Jesus era muito duro, né? Algumas pessoas até chegam a dizer que ele era muito severo. Não. Ele era severo com aquelas pessoas que eram para ter o pleno conhecimento de Deus e não tinham. Com essas pessoas ele era severo, ele era firme. Essa é a palavra verdadeira. Ele era firme, e pelo fato dele ser firme, ele causava muita divisão, né? Algumas pessoas seguiam ele, né? Mesmo ele falando a verdade, algumas pessoas seguiam ele, certo? Algumas pessoas viraram amigo dele até o final, né? Quem foram esses? Foi os discípulos, os 12. Então, Jesus ele pregava muito, né? Isso também afastava as pessoas dele, porque as pessoas iam atrás dele só para cura, para milagre, né? Para se alimentar, porque ele fazia, né, prodígio lá para as pessoas se alimentar, né? Então, as pessoas iam atrás dele, né, para resolver seus problemas. Poucas pessoas iam atrás dele para querer ser salvo, para ouvir a pregação. Então, hoje em dia, trazendo para os nossos dias de hoje, se uma pessoa na sua família, ela for uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa que gosta de pregar muito, se ela for uma pessoa, se tem alguém na sua família aí que gosta de pregar muito, que gosta de viver o que está escrito, ela vai ser separada. Mas por quê? Porque as pessoas não vão querer chegar perto da luz. A luz não se une com as trevas.
né? Então essa que é a verdade. Por isso que ele vai causar divisão com a espada, né? A espada é a palavra de Deus. A pessoa que está muito focada na palavra de Deus, a pessoa que está muito focada no conhecimento de Deus, a pessoa que está muito focada na vontade de Deus, aquelas pessoas vão se separar dela, né? De repente, na sua família, tem uma pessoa que se converteu e aquela pessoa vai buscar Deus de todo o coração, né? Ela vai pregar, ela vai viver o que está escrito, né? Aí o que vai acontecer? Ela vai ser taxada como uma pessoa chata na família. Olha as pessoas se separando dela. Tá entendendo? Né? Então, essa é a divisão que Jesus faz, né? Através da palavra de Deus, através da espada, né? Que é a palavra. Essa é a divisão, mas essa é uma divisão boa, porque ele vai fazer a separação, né? Entre a luz e as trevas, entre aquele que vai servir a Deus e aquele que não vai, né? Então, essa é a separação nas famílias que Jesus Cristo ele veio fazer, né? Essa é a separação, porque nem todos da família querem ser salvos, né? Alguns preferem viver nas trevas e outros não. Outros querem ser salvos, outros temem a Deus. Então é por isso que precisa haver uma separação entre a luz e as trevas, né? E as trevas não se dá com a luz, e a luz não se dá com as trevas. Então isso é fato, é verdadeiro. Repito, essa é a divisão que Jesus Cristo quer fazer. É por isso que ele veio trazer a espada, né? A palavra de Deus. Amém? Então, compreenda, Jesus pregava muito, mas nem a maioria não gostava, né? Se Jesus tivesse uma família grande, a maioria não ia gostar dele, certo? É por isso que ele falou, glória a Deus. É por isso que ele falou, né, uma vez, né, ele estava pregando numa casa, esqueci onde está o texto, e estava pregando numa casa, né, e aí vai dois batendo lá na porta. Aí Jesus abre, e estava lá pregando lá, por discípulo, para umas pessoas lá dentro, e aí tem alguém que fala assim para Jesus, Jesus, olha, a tua mãe e o teu irmão estão aqui fora, querem falar contigo, vem cá. Aí Jesus abre a porta e ele aponta o dedo, a mão, né, pro pessoal que estava lá dentro, ouvindo a pregação de Jesus. E o que que Jesus fala? Olha, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? São estes aqui, ó, que faz a vontade do meu Pai. Eles são a minha mãe, meus irmãos, meu pai, né, meu sobrinho, né, meu cunhado. Eles aqui são meus parentes, minha família, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, uma família verdadeira para Deus é aquela que faz a vontade de Deus. Se tem pessoas que não querem fazer a vontade de Deus, né? Infelizmente, vai vir a espada. Jesus vai aparecer e vai causar divisão, né? Porque algumas pessoas querem servir a Deus por meio de Jesus Cristo, outras não. Outras preferem estar vivendo, né, como se não houvesse amanhã, né? Ou seja, Jesus, né, também causa divisão nas famílias, mas é uma divisão boa, porque ele está separando pessoas para a salvação, né? Não dizer também que as outras pessoas não vão ser salvas, não, né? Elas também têm direito à salvação, basta elas buscarem a Deus também de todo o coração, que Jesus vai também, né, puxar elas para o lado da luz, para o lado daqueles que querem servir a Deus de todo o coração, né? Então a gente observa aqui que Jesus faz sim divisão, deu para entender, né? Deus faz divisão, mas é uma divisão boa, é para aqueles que querem ser salvos, né? Então a gente vê aqui também no livro de João, capítulo 16, uma coisa que é interessante também sobre essa divisão. João capítulo 16, olha só, 16 versos de 1 até o 3. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vão expulsar vocês das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso um culto a Deus.
Aí vai falar por quê, né? Por que vão expulsar as pessoas da sinagoga, dos templos religiosos? Por que vão expulsar, né, os seus próprios irmãos, né, das igrejas? Porque, no verso 3, isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Olha só, vai ter uma época que acredito que alguns países já está acontecendo, né? Aqui também no Brasil eu conheço pessoas que já foram expulsas, né, das suas religiões porque elas começaram a pregar a verdade, começaram a pregar inclusive quem é Deus, né? Elas começaram a pregar que Deus é um, né? Que ele não é 3 em 1, 2 em 1, 4 em 1. Então, essas pessoas, elas tinham 10, outras tinham 20, outras tinham 30 anos, né, de religião, né? E aí os próprios irmãos delas falaram, sai fora daqui, né? Portanto, aquelas pessoas pregaram a verdade, os próprios irmãos ali, que ali, né, na religião é bem dizer uma família, estão sempre unidos, né? Eu admiro muito isso, estão sempre unidos. Mas dado o momento, as pessoas começam a pregar a verdade na religião, aí os irmãos ali ficam odiando aqueles que pregam a verdade. Eles não gostam de ouvir a verdade, né? Então aí os próprios irmãos odiando os outros irmãos que estão pregando a verdade no púlpito. E aí o que está acontecendo? Estão matando os irmãos. Porque a palavra de Deus já revela que nós, se a gente só odiar o nosso irmão, nossa irmã, nós já estamos matando eles, né? Então, o que está acontecendo? Pessoas aí estão sendo expulsas da sua religião, das suas sinagogas, dos seus templos, e isso é bíblico. Mas Jesus já tinha alertado, não vão se escandalizar. Vocês aí que faz parte de religião, quando vocês começarem a pregar a verdade sobre o conhecimento de Deus, não vão se escandalizar, porque eles vão expulsar vocês das sinagogas, dos templos, né? E isto vão fazer realmente porque não conhecem o Pai e nem a mim. Porque a falta de amor, porque as pessoas não conhecem o Pai, não conhecem a Deus e nem a Jesus, né? As pessoas têm uma confusão na cabeça delas, né? Então, sobre o conhecimento de Deus, né? Então, as pessoas, tanto dentro ou fora da religião, as pessoas mostram que elas precisam conhecer a Deus, né? Porque, repito, né? Até dentro da religião, as pessoas expulsam os outros irmãos de lá, né? Como eu estou falando, eu conheço pessoas, né? Eu faço parte de grupos aí do Brasil, né? E aí tem muitas pessoas de vários estados e tem muitas pessoas que dão testemunho lá que foram expulsas por pregar a verdade, né? Foram expulsas por pregar, por mostrar quem é Deus na palavra de Deus, né? Quem é Jesus Cristo, elas foram expulsas por seus próprios irmãos, seus companheiros que há muitos anos, né, viviam junto como uma família. E isso é doído, né? Mas não temos que se escandalizar, né? Jesus Cristo já tinha avisado que isso ia acontecer. E isso também acontece dentro da casa, né? A pessoa ali, ela vai buscar Deus de todo o coração, buscar conhecer mais a Deus, né? Ela vai ser olhada diferente. Ela vai ser taxada como louca, como uma pessoa fanática, né? Como uma pessoa que é diferente, uma pessoa chata, né? E repito, olha Jesus passando a espada dele pelo bem, né, da pessoa, né? Então, as pessoas que não gostam daquela pessoa que serve a Deus, elas vão estar afastadas, né? Elas não vão querer papo com a pessoa que serve a Deus, né? Então, olha aí Jesus Cristo passando a espada, né? Vocês estão conseguindo entender? Amém, então. É porque até dentro das grandes religiões, das pequenas, todas as religiões, tá passando a espada. Jesus Cristo está passando a espada lá também. Do mesmo jeito, nas famílias, né? Fora da religião e dentro da religião. Jesus está passando a espada lá, né? E está separando aqueles que são servos dele, né? E de Deus, e aqueles que não querem saber do conhecimento de Deus, não querem saber de buscar a verdade, eles ficam lá,
na religião. Mas os que servem a Deus, que são sinceros, Jesus tira de lá eles. É por isso que se cumpre a profecia de João capítulo 10. Eu estou bem aqui em João. Olha uma profecia que está se cumprindo aí, ó, em João. Quando as pessoas, né, estão sendo expulsas, né, da sua religião. Olha o que está acontecendo, né? Jesus, capítulo 10. Em verdade, verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para que este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, porque lhe conhecem a sua voz. Então, olha só uma coisa bem aqui, ó. Jesus, ele está fazendo uma parábola aqui. Ele está falando de ovelha, ele está falando de aprisco, e está falando de pastor. As ovelhas somos nós. O pastor é ele, não tem outro não. Ele é o bom pastor, né? E outra coisa, os apriscos é onde as pessoas gostam de se reunir. Onde as pessoas gostam de se reunir hoje, não é nos templos? Então, olha só. Ele tira as ovelhinhas dele de um aprisco. Um aprisco. E ele leva as ovelhinhas para um lugar seguro, né? Para o aprisco dele, certo? Então, olha só. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a sua voz. Então, repito, as ovelhinhas de Jesus Cristo, né, que são as pessoas sinceras de coração, elas estão sendo retiradas dos templos. Não é dizer somente que estão sendo expulsas, não, é Jesus que está tirando elas. Há mal que vem para o bem, e isso é verdade. Então Jesus está tirando elas desses apriscos, desses templos, aonde são pregadas doutrinas humanas, aonde não prega o verdadeiro conhecimento de Deus. Jesus está tirando elas, certo? Então olha só. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz, né? Jesus propôs essa parábola para eles, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe foi falado. Jesus ele começa a falar, né? A explicação da parábola, que ele é o pastor, as ovelhas é a gente, né? E os apriscos é onde o aprisco que eles estavam lá, né? Que não era seguro, era onde o ladrão ficava, né? Então, se a gente fosse ler aqui o capítulo 10 todinho de João, a gente ia aprender muita coisa. Acho que outra hora eu vou fazer uma leitura só do capítulo 10 aqui. Então, aqui aparece as ovelhas em outros apriscos. E ele fala, a mim convém a congregar elas, a reunir elas. Né? Então, esse lugar aonde ele quer nos reunir, onde é aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Lá em Mateus 18, verso 10 está escrito isso, verso 20. Então essa é a igreja de Jesus, não é religião, né? Eu tenho muitos amigos que fazem parte de religião, tenho pessoas sinceras, eu vejo, observo que tem pessoas sinceras lá, né? Então, Jesus Cristo, na hora certa, ele vai fazer a separação. Ele vai passar a espada ali também, naquele lugar, e vai separar quem é dele e quem não é, né? E a quem não é dele vão ser expulsos, né? E é por isso que eu não consigo fazer parte de religião, né? Até tento, as pessoas me convidam, mas quando a gente começa a pregar a verdade, as pessoas nem deixam nós pregar mais no púlpito, né? E depois já não quer mais que a gente nem vá para o templo. Isso já aconteceu comigo, né? Está acontecendo com várias pessoas que querem servir a Deus de todo o coração, né? E repito, a espada ela está sendo passada dentro das grandes famílias, a espada está sendo passada dentro das religiões, né? Mas essa espada é boa, é para o nosso bem, é para mostrar quem serve e quem não serve a Deus. Agora tem um inimigo também aí, querendo causar divisão,
e destruir as famílias. Esse é o diabo, né? Então, ele causa divisão e ainda destrói, porque ele vê brecha, ele vê as pessoas não querem servir a Deus, ele vê as pessoas, né, não querendo o conhecimento de Deus, e ele vê muita brecha aí, ele aproveita, né? E aí acarreta, né, a grande falta de amor no mundo e nas pessoas. Então que a gente venha meditar nessa palavra, né? Que a gente venha buscar mais e mais o conhecimento de Deus enquanto é tempo, né? Que a gente venha buscar, né? Ter o pleno conhecimento de Deus. Que essa é a cura para a grande falta de amor que a gente está enfrentando, né? E eu agradeço. Qualquer coisa aí, é só colocar nos comentários o número do seu telefone para a gente estar conversando mais e mais. E se possível marcar um culto, se reunir, né, pessoalmente, para juntos glorificar o nome do Senhor. Amém.